Amém, amém. É muito bom estar aqui mais uma vez. Eu creio que Deus nos dará graça para nos alimentarmos com a sua palavra. Amós, capítulo 3, verso 7. Engripou o trem. Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Em quem podemos esperar mais, Senhor? Tu tens promessa e tens cumprido tais promessas. Tu disseste que todos os segredos seriam revelados aos seus profetas, os seus servos. E nós, como igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, estamos vivendo no tempo do último profeta aos gentios, que precursa sua segunda vinda. E os segredos que o Senhor prometeu revelar foram revelados. E nós estamos descansados nisto. Estamos crendo que foram revelados exatamente nos dias que o Senhor disse, e não nos dias que alguém pensa, nos dias da voz do sétimo anjo. Estamos vivendo nesses dias desta voz, não do oitavo, nem nono, nem décimo, mas na voz do sétimo. Estamos nesse tempo, não há outra voz para a sua igreja, para a preparação do povo para o rapto, senão a voz do sétimo anjo de Apocalipse 10, 7. E vivendo neste dia, estamos agradecidos ao Senhor, porque são dias que os mistérios foram revelados, e nós, um povo tão singelo, tão pequeno, podemos descobrir estas coisas enquanto está na manjedoura. Muito obrigado. Fale conosco mais uma vez. Ajuda o meu pobre coração a ajudar o coração deste povo, que é o coração de Deus. Manifesta teu poder, tua graça, tua divindade em cada ser humano que crê na voz do sétimo anjo. É a minha oração para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Fé para o rapto. Ouvi, mas agora vejo. Parágrafo 91, a parte final deste parágrafo. Irmão Brana fala, Deus revelando algo uma vez que, se alguma vez há um segredo que vem de Deus para ser conhecido ao povo, isto nunca virá através de um seminário. Isto nunca virá através de um grupo de pessoas. Isto nunca veio. Isto sempre virá, tem vindo e chegará através de um indivíduo, um profeta. Amós 3:7. Vejam, o Senhor não faz nada sem primeiro revelar isto através dos seus profetas.
Agora, irmãos, Deus começa com o profeta, para depois o profeta passar aquele alimento para o povo. Ele fez isso desde quando Israel não teve condição de ouvi-lo cara a cara. Deus falava e Israel não pôde ouvir e disse: Moisés, fale Deus com você e você fale conosco. Eles não podiam suportar a voz direta. Quem pode suportar a voz direta de Deus é um profeta. Se não for profeta, não tem condição de suportar aquela voz de Deus. Mas o que toca em cada um de nós é saber, quando Deus tem um segredo para revelar, Ele não revela através de um seminário e nem através de um grupo de homens. Ele só revela através de um indivíduo. E o profeta esclarece bem aqui: um indivíduo, um profeta. Amós 3:7. O período que vivemos é só ficar conhecendo através da Bíblia Sagrada e da mensagem do sétimo anjo, que você verá as coisas reveladas. Aquilo que parece ser tão obscuro começa a descortinar e você é uma pessoa revelada. A festa das trombetas 206. Nós estamos falando de fé para o rapto, que está nas mensagens. Fé para o rapto nas mensagens é isto. Você vai ter que descobrir o que é fé para o rapto nas mensagens. 206, a festa das trombetas. Isso daqui é parte da fé para o rapto. Nós não conhecíamos isto, estava nas mensagens, mas não sabíamos. Houve 3 estágios disto, como eu disse. Os mártires, você vai ver a igreja primitiva. A era dos mártires, por isso, você vai ver o período da era das trevas e antes também. E então o estágio dos reformadores, Lutero e Wesley. E agora, o tempo da chamada. Isso faz parte da fé para o rapto. Conhecer que passa por todos eles e que tempo nós estamos vivendo agora. O tempo da chamada. Quando? Ele diz, quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, Apocalipse 10 fala-se dos 7 trovões que estão selados com 7 selos. Toda a Bíblia, inclusive os 7 trovões, tudo selado debaixo de 7 selos. Mas, quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. O que me veio foi isto. Fé para o rapto está nas mensagens. E se estes mistérios da Bíblia seria conhecido quando terminada a era de Laodiceia? Se não terminou lá em 63, se não terminou, quando foi terminado, ficamos sabendo. Mas quando terminou lá, foi para o profeta, porque o profeta que ficou sabendo. Para começar, nós estamos sabendo hoje. Depois de tantos anos de crentes na mensagem, nós ficamos sabendo agora, de poucos anos para cá, quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva, não pelo profeta. Pela noiva, porque o profeta já conhecia. O profeta conheceu, quando o mistério foi revelado para ele. Mas a noiva alcançaria ainda esse conhecimento. Para começar, a mensagem veio para o Brasil depois da morte do profeta.
que a mensagem veio. Então, para o profeta, aquilo tudo tinha terminado, porque ele tinha que revelar estes mistérios. Isto é fé para o rápido. Você vai ter que ter essas coisas simples dentro de você, para você ver o que é fé para o rápido. A fé para o rápido está nas mensagens, mas o que é? O que está na mensagem que é fé para o rápido? Já é tudo. Então você tem que ver aquilo que cumpre no seu dia. A palavra que é revelada no seu dia. Então, para o irmão Brana foi aberto em 63. Para mim, foi aberto há poucos anos atrás. Este mistério. Para mim foi aberto há poucos anos atrás. Então, quando foi aberto, foi que terminou a era de Laodiceia para mim. Foi que terminou lá para o profeta. Vocês estão me entendendo? O rapaz do resumo está me acompanhando? Então, a gente nota esta luz quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. Ele pergunta, é isto certo? Então, se é certo, tem que terminar para o povo conhecer. E se a pessoa ainda não conhece o mistério de toda a Bíblia, porque pode ser da noiva, mas porque a era não terminou para ele ainda. E não terminando, ele não conhece. Ele tem que ver tudo terminado para ele poder ter esse conhecimento. Ele carece de ter esta luz. Eu não estou querendo entrar num ponto que eu quero deixar para a noite. Mas vamos aqui mais um pouquinho, para você notar as coisas que faz parte da fé para o rápido. 207, a festa das trombetas. Apocalipse 10, ouça atentamente agora, a noiva chamada da palavra, Cristo, ele mesmo chamando a noiva. Deixando claro Hebreus 13, 8, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Faz o mesmo, é o mesmo. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará. Vem, Lucas 24, Lucas 17, 30, e Malaquias, e também Malaquias 4, Hebreus 4, todas estas escrituras que foram prometidas, isto é para ser entre o sexto e o sétimo selo, e a sexta e a sétima trombeta. Já pregamos sobre isso, acontecimentos entre o sexto e sétimo selo, sexta e sétima trombeta. Não vou falar sobre isso agora. A festa pentecostal termina no período da sétima trombeta, ou sétimo selo, guarde bem, ele volta aqui. No período do sétimo selo. O sétimo selo, pois o próximo é o mistério da vinda de Cristo. E também a trombeta soa para os judeus. E aí ele entra naquilo que acontece entre o sexto e sétimo selo, e sexta e sétima trombeta. Mas vamos aqui nesse pensamento para acompanhar melhor. A mensagem, ouvi, mas agora vejo, no parágrafo 104. Tem uma certa classe de pessoa que verá o acontecimento, outras não. Mas tem uma classe de pessoas que verá o acontecimento, aquilo que Deus está fazendo em seu dia. 104. Ele diz, o eleito de Deus viu isto no tempo de Noé, no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, no tempo pentecostal. Aí você vê que ele chegou em Laodiceia. O eleito viu isto, viu este acontecimento. Agora Deus está precisando do eleito de hoje, porque o eleito pentecostal, Deus já até descansou ele e levou ele. O eleito pentecostal. Ele já descansa no Senhor, o eleito pentecostal. Agora Deus está em busca do eleito desta era, depois do pentecostalismo. Ele está em busca deste eleito. E é este eleito que vai ver estas coisas. É este eleito que verá a era terminar e a luz vir para ele. É este eleito. Outro não poderá ver.
Não vai adiantar você pensar que o eleito luterano vai vir. O eleito luterano viu Lutero. O eleito wesleyano viu Wesley. O eleito pentecostal viu a mensagem dos dons. Mas o eleito desta era verá a mensagem do sétimo anjo, abrindo, revelando toda a Escritura. Amém? Agora, você vai ver sobre quem é derramado isto. Ele diz, no tempo pentecostal, porque aquela era a semente que estava na terra quando a inspiração foi derramada. Sempre tem que ter uma semente na terra, e a inspiração é derramada sobre aquela semente. E aquela semente produz as sementes. Mas a inspiração desce sobre a semente, no singular. A inspiração desce sobre uma semente na terra. Tem que haver uma semente para a inspiração descer. Tinha que haver Lutero e a inspiração desceu. Tinha que haver Wesley e a inspiração desceu. Tinha que haver Charles Parham e a inspiração desceu. Tinha que haver William Branham e a inspiração desceu. A inspiração não desce sobre todo mundo primeiro, desce sobre a semente eleita. É isso que nós temos que entender. Semente eleita, o último eleito que entra. Hora que o último eleito entra, então a coisa é revelada. O último eleito. O último eleito, na era de Lutero, foi Lutero. Mas como? Todos os demais estavam representados em Lutero. Porque Deus trata com aquele homem que é a semente na qual a inspiração Deus vai derramar sobre aquele homem. E todos quantos ouvirem a mensagem daquele homem receberão influências daquele ministério, daquela semente que a inspiração desceu sobre ela. Estão me acompanhando? Tem que ter uma semente. Vamos voltar lá, uma semente para a inspiração descer. Nessa era teve uma semente, William Branham. A inspiração desceu e revelou os selos, revelou os trovões. O que estava escondido, o que era mistério, ele revelou. O que faz parte de fé para o rapto? Deixa eu te dar um golinho disso aqui. 132 do primeiro selo, faz parte de fé para o rapto, gente. Eu nunca soube disso. Eu nunca soube. Que quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, ele subiu com um novo nome. Eu nunca soube disso. Que ele subiu com um novo nome. Eu sempre pensei que ele subiu com o nome Jesus. E primeiro selo 132, o profeta diz que quando Jesus morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, ele subiu com um novo nome. Você sabia disso? Isso faz parte da fé para o rapto, que está nas mensagens. Está no primeiro selo, nós não sabíamos. Mas agora não há excusa mais. Agora eu já sei. Um dia eu ouvi falar disto, hoje eu vejo. Um dia eu ouvi falar que precisava de ter fé para o rapto e que a fé para o rapto estava nas mensagens. Hoje eu vejo. Antes eu ouvi, hoje eu vejo. Amém? Com você é a mesma coisa. Antes você ouviu, hoje você vê. Abraão primeiro ouviu, você vai ser pai de nação. Vai ter um filho. Ele ouviu, mas logo ele viu. Levou anos, mas ele viu o Isaac. Aleluia. Então estas coisas aqui é para uma semente. Desce a inspiração sobre o profeta do dia, a semente, e depois passa para a reprodução, porque uma semente que a inspiração desce sobre ela, é como uma semente na terra que o sol bate sobre ela. Ela é uma semente viva. Ela não vai suportar, ela não vai querer ficar sozinha, ela vai querer morrer. Jesus disse: o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Jesus não queria ficar só. Ele era esse grão de trigo que caiu na terra e ele tinha que morrer. Pedro mesmo quis que ele não morresse. E por isso ele disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Se eu não morrer, eu fico sozinho. Eu tenho que morrer para eu produzir frutos, para eu produzir vocês.
Então o grão de trigo, Cristo morreu e me produziu milhões. O que foi isso? Porque ele morreu. E assim é cada semente inspirada de Deus, cada semente, esta semente na qual desce a inspiração de Deus, ela morre para poder produzir. Sacrifica lar, sacrifica a família, é sacrificando a esposa, é um profeta sacrificando a família, sacrificando a esposa. Não ficava tanto com a esposa, de benzinho, de amor, de carinho, disso e daquilo. Ele não podia ter tanto privilégio assim, porque ele tinha que ouvir Deus, e ele era um homem especial, e a inspiração ia descer sobre ele. Ele era a semente especial do século. E que a inspiração desceu sobre aquela semente, e ele diz: eu chego em casa de minhas viagens, tomo a minha vara, o meu rifle e vou para o mato, vou pescar, vou caçar, e a minha esposa nunca reclamou. Ele diz, ela nunca reclamou, sempre tem minhas roupas lavadas, passadas, e nunca reclamou. Como a dizer, você não fica comigo em nenhum momento? Você só vive viajando, pregando esse evangelho? Não, ela não era uma mulher de Jó, né? Ela não era uma mulher de Jó. Ela era uma eleita. Ela viu que aquele marido dela, a inspiração desceu sobre aquela semente, e ele tinha que levar esta mensagem para os outros. Ela não reclamou. Então aquilo é sacrificar a família, sacrificar a esposa, sacrificar o próprio amor, o próprio carinho, porque não está tendo tempo para aquilo. Tinha que ir ouvir Deus, para depois nós querer ouvir essa mensagem e vivê-la de qualquer maneira. Não é assim não. Vamos ter que pagar o preço, vamos ter que sacrificar alguma coisa. Aquilo que você não quer, talvez tenha que sacrificar aquilo. Mas você chega lá. Amém. Amém. Bom, parágrafo 104, que eu estou lendo, diz: agora, enquanto a inspiração é derramada para reunir a noiva, somente aqueles que são eleitos verão isto. Quando a inspiração é derramada, é o eleito que vê. Ninguém mais vê isto. Foi Jesus quem falou, está aqui, ó. Em Mateus 11, 25. Jesus disse: eu te agradeço, Pai, pois tu escondeste estas coisas dos olhos dos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos, os quais aprenderam. Agora, a inspiração tem que atingir isto. Tem que haver esse tipo de gente na terra, pequeno, esse tipo de gente que Deus pode descer a ele e falar com ele e esconder estas coisas dos sábios. Como eu já disse, eu não conheço sábio fora da mensagem. Para mim são tudo indouto. Pregar para o povo que Deus é 3 pessoas, isso não é sabedoria, isso é loucura. O próprio Deus vem e mostra em carne e diz: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai, porquanto nele habita corporalmente, não 3 corpos, porquanto nele, não neles. Colossenses 2,19, 2,9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então toda a plenitude da divindade habita e se faz presente em todo tempo. Habita nele, não neles. Em Cristo habita Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é plenitude da divindade. Mas quem diz que são 3 pessoas, como podemos chamar de sábios? A gente chama de sábio até certo ponto. Eruditos, até certo ponto. Mas na hora de ver a verdade de Deus para aquele dia, não consegue. Eles não conseguem ver, porque Deus passou por cima deles e revelou aos pequeninos, ao grupo daqueles que creem em William Branham. Já que você foi revelado, Deus me revelou estas verdades. Deus revelou. Fé para o rapto está nas mensagens. Se você consegue ver a era terminada para Deus revelar os selos, pronto. Se você consegue ver o cordeiro saindo do altar de misericórdia para revelar os selos, pronto. Você está vendo fé para o rapto nas mensagens. Você está enxergando isso?
Tem que enxergar. Se não está enxergando, você fica simplesmente apoiado nos livros, dizendo, as mensagens. Mas é o que está dentro dessas mensagens. Fé para o rápido está nas mensagens, mas é aquilo que está lá dentro, que a pessoa não consegue ver, e está aqui tão claro, revelado para qualquer um de nós. Presta atenção, 106, ouvi, mas agora vejo. Tem muita coisa nessa mensagem. Agora estas coisas que foram escondidas através de todas as eras da igreja, estão agora sendo reveladas. Foi escondida durante todo o período das 7 eras, agora está sendo revelada. Revelado o quê? E não estamos vivendo na era de Lutero, na era de Wesley ou na era pentecostal. A era pentecostal é Laodiceia. Ele diz, e não estamos vivendo. Você sabe, a era pentecostal é Laodiceia, primeiro selo 34, 35. Ele fala que a era de Laodiceia é o pentecostalismo. Ele fala contagem regressiva 75, 76. Que é exatamente isso daí. A pessoa precisa perceber, gente. Precisa perceber o que é fé para o rápido. Fé para o rápido que está nas mensagens é isto. E não estamos vivendo na era de Lutero, na era de Wesley ou na era pentecostal, que é a Laodiceia. Pentecostalismo é o morno, é a era Laodiceia, vomitada da boca de Deus. A boca de Deus é um profeta. O povo está vomitado da boca de Deus, da era. Eles não querem profeta. A era pentecostal era apenas uma restauração dos dons. Voltando, agora essas mensagens são de 65. A fé para o rápido está nas mensagens. Quando o profeta diz a fé para o rápido está nas mensagens, ele falou em 62. Não tinha nem aberto os selos ainda. Está nas mensagens. Aquilo é uma profecia. Algo que ia cumprir e que estava cumprindo e que está não somente nessas mensagens. Você vai encontrar partículas de fé para o rapto desde quando nós tivemos as mensagens do profeta mais antigas. De 47, 48, de 57, 58, as mensagens que nós tivemos, você vai captar algo de dentro dessas mensagens que fé para o rapto está ali. Nós estamos passando nestas daqui, que são as últimas mensagens que ele pregou, para ver o que é fé para o rápido, que está nas mensagens. Esta fé é quando você tem fé nisto, que a era de Lutero, a era de Wesley, a era pentecostal, já foram vividas. E nós não temos que viver estas eras que foram vividas, nós temos que viver a era na qual nós nascemos. Que a inspiração desceu sobre uma semente, e que esta semente morreu, explodiu, e trouxe nós, que somos uma reprodução da semente do dia. A semente do dia foi o profeta. Aquilo ali tinha que vir desta maneira, e a inspiração desceu sobre ele. E agora está a nossa reprodução. Mas estamos vivendo no tempo do entardecer. Esse era o tempo que o profeta estava vivendo. No tempo do entardecer. Estamos vivendo no tempo da chamada da noiva. Tem muita coisa. É tempo do entardecer, tempo da chamada, tempo do Filho do Homem. 107, ouvi, mas agora vejo. E exatamente como foi difícil para os católicos verem Lutero, e os luteros de Lutero verem Wesley, e os de Wesley verem a era pentecostal, assim é difícil para os pentecostais verem esta era. Vocês têm que notar, passou por todos eles, passou pelo pentecostal, passou por Laodiceia. É difícil para um pentecostal ver esta era que estamos vivendo, a era da semente que foi Deus num profeta. E quando você vê esta era, mas eu conheço isso faz muito tempo, mas você nunca viu que os pentecostais eram Laodiceia e que tinha que terminar para que a palavra pudesse ser aberta para a noiva, o mistério revelado para a noiva. Festa das Trombetas 206. Tinha que terminar para os mistérios ser revelados para a noiva. Então para mim já terminou, porque o mistério já foi revelado. Ainda que eu não conheço tudo, mas eu sei que foi aberto, foi revelado esses mistérios. Isto sempre foi daquela maneira. Por quê? Porque isto foi derramado sobre uma semente eleita.
uma semente eleita, e somente aquela. Interessante. Deus derramou aquilo sobre uma semente eleita. A semente eleita foi Lutero, a semente eleita foi Wesley, a semente eleita nos pentecostais foi Charles Parham, a semente eleita do nosso tempo é William Marion Branham. Então aquilo foi derramado sobre uma semente eleita. É a semente eleita que produz as demais sementes na era. O povo é que não percebe. É aquela semente eleita que produz as demais sementes naquela era. A reprodução de Deus é assim. Deus diz: eu levanto Lutero, e aí tem o povo que crê nele, é a reprodução. Eu levanto Wesley, e tem o povo que crê nele, é uma reprodução. Eu levanto Charles Parham, e tem o povo pentecostal que crê nele. Eu levanto William Branham, e tem o povo que crê nele. É assim que Deus trata. Os eleitos do dia estão representados no mensageiro do dia. No mensageiro do dia. Os eleitos do dia representados no mensageiro do dia. Está aqui, é a semente eleita, e somente aquela. Quer dizer, se a semente eleita é somente aquela, vamos dizer, não, mas ele está falando aqui com respeito ao indivíduo mesmo, mas ele está falando com respeito a mensageiros. Você nota que o parágrafo que nós estamos lendo, ele está falando sobre Lutero, Wesley, sobre pentecostais, é sobre o mensageiro, a semente eleita daquele dia. É por isso que Martim diz: quando o último eleito entrar, a coisa será revelada. Creio que é quarto selo, 104, não sei se você lembra. O último eleito entrar, 60. Quarto selo, 60. Quando o último eleito entrar, a coisa será revelada. Se não entrou, não é revelada. Irmãos, isso daqui dá choque da cabeça à planta dos pés. Porque a vida inteira nós estamos aqui esperando, cadê? O eleito vai entrar, na hora que o eleito entrar, nós vamos embora daqui. E saber que o eleito está representado no mensageiro do dia. Tudo aquilo que ia acontecer na era de Lutero, Deus fez com Lutero. Tudo que ia acontecer durante o período da era de Wesley, Deus fez em Wesley. Tudo que ia acontecer nos pentecostais, Deus fez tudo em Charles Parham. Tudo que ia acontecer no nosso período da revelação de toda a palavra, dos 7 selos, 7 trovões e assim por diante, tudo revelado, Deus fez isso em William Branham. Por isso, todo eleito, ao ouvir essa mensagem, ele vai provar que ele é aquele eleito que o profeta estava dizendo. Quando o último entrar, a hora que ele crer. Mas para você já sabe que estava representado lá no profeta. Quando ele entrou, a coisa começou a ser revelada. Quando a inspiração desceu sobre o profeta, começou a ser revelado os selos. Quando a era terminou para o profeta, os selos foram abertos. Quando a intercessão terminou no tempo do profeta, quando ele veio na terra, o cordeiro saiu do altar para trazer o mistério revelado para o 7º anjo. O cordeiro não podia ficar lá no altar e dizer: aí vai os mistérios para você. Não, ele saiu, tomou o livro que continha os mistérios, os quais estava selado com 7 selos. Ele saiu, tomou o livro e revelou o livro e deu para o 7º anjo de Apocalipse 10:7. Ele teve que sair daquele altar. E por isso, se não é eleito, o altar está fumegando, você chega ali e está pegando fogo. Aquele altar. Não há misericórdia naquele altar. A misericórdia está exatamente onde o povo não quer, na mensagem do dia, no mensageiro, na mensagem do dia. É aí que está a misericórdia. A salvação para o tempo de Lutero estava na mensagem dele. O povo podia dizer: eu creio em Deus, mas não creio em Lutero. Deus podia dizer: então você não crê em mim, que quem me representa é Lutero. Eu creio em Deus, mas não creio em Wesley. Deus podia dizer: você não crê em mim, porque quem me representa é Wesley. Eu creio em Deus, mas não creio nos pentecostais. Aí Deus ia dizer a mesma coisa: quem me representa é os pentecostais, você não crê em mim. Aí hoje é a mesma coisa, gente. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, creio até na Santíssima Trindade, eles creem. Que não existe nada disso na Bíblia. Mas não crê no William Branham. Não crê num profeta que está escrito: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas.
Quando a pessoa diz, eu creio em Deus, mas não creio nesse profeta, ela está dizendo, e Deus falando para ela, você não crê em mim coisa alguma, porque quem me representa é o William Branham, a semente eleita do dia. Agora alguém diz, eu creio em Deus, mas nesse povinho que segue Branham, eu não creio. Deus diz a mesma coisa. Diz, você não crê em mim coisa alguma, porque quem me representa é cada indivíduo destes que segue a mensagem do dia. Deus é representado em seus mensageiros. Nós devemos estar conscientes de tudo isso. A semente eleita, e somente aquela, eles não podem ver isto. Eles não podem ver isto. Jesus mesmo orou por eles e disse, eles estavam cegos e não sabiam. Quem é que estava cego, gente do céu? Quem estava cego é o povo que mais enxergava. Quem estava cego não era prostituta, não. Não era ladrões, não. Quem estava cego era fariseus, saduceus, herodianos. É o que estava cego, que Jesus disse que eles estavam cegos. Jesus diz, tendo olhos, mas não veem. Tendo ouvido, mas não ouve. E quem era aquele povo? Era um povo mais próximo. Era o povo para quem Cristo veio. Ele veio para o que era seus, os judeus. E os seus não o receberam. Olha, vir para um povo que é dele e aquele povo ainda rejeitá-lo, foi isso que Jesus fez. Tomou outra. Tomou outro povo. Tomou uma esposa dentre os gentios. É isso daí que você vê. É a Bíblia cumprindo. O profeta mostrou isso lá no rei Assuero também. Diz o rei Assuero, quando mandou chamar a rainha Vasti, e ela não quis ir, ele tomou a Ester no lugar dela. O próprio povo falou para o rei, se o rei não trouxer um juízo sobre uma mulher dessa, as nossas mulheres não vão nos ouvir, porque a sua mulher não está te escutando. A mulher do rei não te ouve, você chamou-a e ela não veio. Ele já tomou logo a Ester no lugar da Vasti. Tomou a Ester. Jesus veio para o que era seus. Os seus, os judeus, não receberam. Ele já tomou um povo dentre os gentios para o seu nome. Ele tomou. Não estou falando que é tipo, não, irmão Branham não mostra que é tipo. Eu estou apenas dando essa aplicação. O que é certo? Jesus fez isso daí, largou os judeus e tomou nós. Agora ele mandou um profeta, Deus mandou um profeta, irmãos, na era de Laodiceia. Deus mandou um profeta para os pentecostais, na era deles. Veio um profeta para o povo gentil, o povo mais espiritual era os pentecostais, quando William Branham veio, e eles não quiseram recebê-lo. Quem foi que recebeu? Nós. Saímos de lá e recebemos. Saímos da era e recebemos. O próprio Jesus foi rejeitado outra vez em Laodiceia. Ele foi rejeitado lá com os judeus e tomou gentios. Agora ele foi rejeitado em Laodiceia e tomou uma noiva, outra vez. Isso é fé para o rapto. Essas coisas é fé para o rapto. É de onde ele está saindo. Ele saiu de Laodiceia e nós saímos com ele. Laodiceia não pôde ouvi-lo assim como Vasti não pôde ouvir o rei Assuero, como os judeus não puderam ouvir Cristo. Laodiceia não pôde ouvir Cristo num profeta. Cristo saiu fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ó indivíduo aí, se alguém, não é se todos não, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, não são as portas também não, é uma porta, é o coração, é a vida. Eu entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Novamente, Jesus rejeitado em Laodiceia, Jesus rejeitado lá no tempo dos judeus, Jesus rejeitado aqui no final da era gentílica, no final da era dos judeus, primeiro selo 70, quando estava terminando a era, os judeus rejeitaram o Messias. Quando está terminando a era da igreja, sétima era da igreja, os pentecostais rejeitaram o profeta. Cristo num homem, sempre Deus em morfe, Deus numa carne, Deus num homem, isso é Deus em morfe. O semblante de Deus era Moisés, o semblante de Deus depois foi Josué.
A fisionomia de Deus foi João Batista. Logo Deus mudou para Jesus. Aquilo ali foi Deus em carne. Jesus Cristo, Deus em carne. Paulo era Deus em morfe. Pedro era Deus em morfe. Por último, agora, é uma promessa nas Escrituras: Deus estaria em morfe outra vez. Quer dizer, Deus mudando de máscara. Ele mudou de máscara. Ele estava em cada profeta dele. Aquele profeta dizia: assim diz o Senhor, e aquilo cumpria. Era Deus em morfe. Não é Deus em morte, não. Tem gente que não sabe a palavra. Morfe é uma palavra grega. Quer dizer, mudando-se. É Deus mudando-se, mudando de máscara. Na essência, ele não muda. É como um ator. Eu posso vir aqui, eu ponho uma barba, eu faço o trabalho de Moisés. Eu sou Moisés. Logo em seguida eu saio e tiro aquela barba e arranco o bigode. E chego para vocês: eu sou José. Mas a essência é o mesmo homem. Lá por dentro é o mesmo, só mudou o morfe, só mudou a aparência. E é isso que Deus fez. Deus saiu de Cristo e veio em forma de Espírito Santo, habitando na igreja. Ele saiu de Espírito Santo. Se o povo pudesse entender, meu Deus, o que é isso? Quando ele deixou a era do Espírito Santo, as 7 eras da igreja, ele tinha que tomar o corpo em morfe. Tomou William Branham. Isso é fé para o rápido, é você saber disto. Ele não pode fazer 2 papéis ao mesmo tempo. Vocês estão me entendendo? Ele não pode fazer 2 papéis. O papel do Espírito Santo é 7 eras da igreja. Quando é filho do homem, não é mais o papel do Espírito Santo, é o papel Deus em morfe, Deus num profeta. A era do Espírito Santo é exatamente isso, é Deus num homem. Porque foi durante as eras, Deus na igreja. Durante 7 eras da igreja ali, ó, era Deus na igreja, Deus no homem, Deus na mulher. E foi assim, Deus repartindo Filho de Deus, os 7 períodos, Deus na igreja. Agora, depois da era do Espírito Santo, entra o Filho do homem. É Deus em morfe, Deus em carne, Deus no homem. É por isso que não vai ter perdão. Não vai ter perdão, sabe por quê? Porque no tempo de Jesus tinha perdão. Quem blasfemar contra o Filho do homem terá perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão nem neste século, nem no porvir. Tinha perdão no tempo de Jesus, mas no tempo de William Branham é diferente, porque veio a era do Espírito Santo. E nesta era do Espírito Santo, são 7 eras da igreja, o período que o Espírito Santo desceu no Pentecoste, ele veio até aqui nos dias do irmão Branham. E aí o Espírito Santo pôs uma máscara de homem outra vez, um só, a máscara de homem, filho do homem. São Lucas 17, 26 a 30, para cumprir esta escritura, Deus teve que sair do trono. É isso que o povo precisa entender, meu Deus do céu. É isso que é sair do trono de misericórdia. É Deus saindo do trono de misericórdia para poder tomar outro ministério. É Ele deixando o ministério do Espírito Santo durante 7 eras da igreja para tomar o ministério de Filho do homem outra vez. Deus em Cristo, Filho de Deus. Agora você vai ver essa manifestação na igreja, porque Cristo aqui na terra era Filho do homem. Durante o período das 7 eras que o Espírito Santo desceu, Cristo é Filho de Deus. Quando ele saiu do altar para revelar os selos, ele era filho do homem. Saindo do altar para revelar os selos. É ele mudando de máscara. É tão difícil, talvez, para a gente colocar isso dentro do povo. A gente tem que ficar esmiuçando, trocando em miúdo, e tem uns que ainda não, parece que não desce. Já viram alguma coisa? Aí você diz amém, mas não entendi nada. Amém? É amém? Assim? Amém, mas não entendi. Gente, é um ministério. Ele não pode ser filho do homem sem que deixe o altar de misericórdia como filho de Deus. Entendeu? Ele não pode ser filho do homem. O ministério de filho do homem veio depois de filho de Deus.
Filho do homem foi Cristo. Filho de Deus foi as eras da igreja. Filho do homem é Cristo no profeta. Ele não pode exercer o ministério de filho do homem sem que ele saísse do altar. Isso é fé para o rapto. Conhecer essas coisas que está nas mensagens é fé para o rapto. Saiu do altar, ele é leão, ele revela o livro e ele é filho do homem. Mas ele é filho do homem num homem. Filho do homem porque Cristo está num homem, personalizado num homem, personificado num homem, melhor. É Cristo, Deus em morte, num homem. Por isso que ele tomou o livro, para revelar os selos. Exatamente por isso, porque ele tinha que sair do altar. Como filho de Deus, ele está no altar. Como filho de Deus, ele é intercessor. Como filho do homem, não é o intercessor, gente. Como filho do homem, ele vem trazer a mensagem que une o crente com a palavra, provando sua palavra 236, fazendo o casamento do crente com a palavra do indivíduo, com a palavra. Esse é o ministério de filho do homem. E ele saindo do altar, ele não fica sem ministério. Ele saiu no capítulo 5 de Apocalipse para poder cumprir Lucas 17, 26 a 30. Ele saiu daquele altar de misericórdia, de intercessão, para reclamar os dele. E ele reclama através da mensagem, abertura dos 7 selos. Irmãos, esse ministério é assim. Primeiro, ele é Elias, convertendo nossos corações de filhos a pais. Isso é Elias. É a era de Laodiceia, está escrito lá em Laodiceia. Me esqueço o parágrafo. Laodiceia. Ele é Elias. Ele converte corações dos filhos aos pais. Bom, depois de Elias, ele é filho do homem. Filho do homem foi quando Cristo saiu do altar de intercessão, porque ele era filho de Deus. Então ele teve que sair do altar de intercessão para Cristo exercer o ministério de filho do homem no homem. Filho do homem, Deus num profeta. Então aqui ele saiu do altar e passou a cumprir Lucas 17, 26 a 30. Quando ele fez isso, que mostrou ao povo esta verdade, ele vem e manifesta esse ministério, porque é um ministério, ele tem 3 ministérios num homem. Elias, filho do homem, 7º anjo. E agora ele vem como 7º anjo, ele recebeu os mistérios daquele cordeiro que saiu do altar, tornou-se um leão, porque ele venceu. Quando ele saiu do altar, lá no altar ele é cordeiro. Foi a hora que João olhou, quando ele ouviu, o leão venceu João. Aí João olhou, viu um cordeiro. Ele estava no altar ainda. Ele era um cordeiro. Ele estava no altar. Estava vindo da eternidade. Ele estava no altar. Ele era o intercessor. Mas ele era o leão, já foi chamado. Ele é o leão. O leão venceu. Não é o cordeiro venceu. O leão venceu. Como cordeiro ele morreu. Como leão ele venceu. Tomou o livro. Desatou os 7 selos. Agora ele realiza o ministério de 7º anjo. Cristo no homem. É aquele anjo descendo do céu com arco-íris. Cristo descendo sobre um profeta, dando a mensagem para o profeta em Apocalipse 10:7. Ele desce em Apocalipse 10:1 e dá a mensagem para o anjo de Apocalipse 10:7, que é o homem no qual Apocalipse 10:1 encarnou, entrou. William Marion Branham. Quem trouxe essas revelações foi o profeta do dia. Amém? Agora, estas coisas é o que é fé para o rapto. O que é fé para o rapto? Que as pessoas não sabem. A fé para o rapto está nas mensagens, mas então o que é? O que é? Eu creio que eu já estou encerrando, já estou terminando o 107. Ele diz aqui, eles não podem ver isto. Jesus mesmo orou por eles, disse, eles estavam cegos e não sabiam. Apocalipse nos diz, nesta era de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, quando ele foi colocado para fora da igreja, que eles estão nus, pobres, miseráveis e cegos, e não sabem disto. Está de volta outra vez. Eles não podem ver isto. Eles não podem, só o eleito. O profeta diz, a semente eleita verá isto. A semente eleita, mas eles não podem, os demais não podem ver isto. A gente quer que todo mundo veja. Eu queria que todo mundo visse o que eu estou vendo aqui.
mas não pode ver. Nós queríamos que todo mundo visse um profeta, mas eles não podem ver, os pentecostais não podem ver. Eu queria que todos nós, dentro da mensagem, víssemos esta fé para o rapto, dentro da mensagem, do jeito que está aqui. Fé para o rapto, dentro da mensagem. Mas não é para todo mundo. Eles não podem ver isto. Isto desce sobre a semente eleita. A semente eleita verá isto. Aí você vai tomar a semente eleita, é uma samaritana. A semente eleita é o Zaqueu. A semente eleita é o ladrão. A semente eleita é o Pedro iletrado. Semente eleita. E cadê os grandes? Cadê os renomados? Cadê aqueles que diziam, guarnecido em volta do Velho Testamento, e dizia, nós cremos em Deus? Cadê eles? Tudo pereceram. E muitas vezes vão, nós cremos na mensagem. Mas é a fé para o rapto que está nas mensagens. Você está enxergando? Essa fé para o rapto que está lá dentro. É isso daí. É ver o cordeiro saindo do altar e sendo um leão. É vendo ele manifestar como filho do homem num profeta. É ver ele revelando os selos através do 7º anjo. Vai saber que é isso daí que está ali dentro, escondido. Só faltava nós vermos, a semente eleita verá isto. Mas os outros não podem ver isto. Amém. Por quê? Está de volta outra vez, eles não podem ver isto, não podem compreender isto. Eles estão cheios de tradições. Cheio de tradições, como estavam os judeus quando Jesus chegou. Tem que lavar a mão, lavar o copo, lavar o prato. Jesus chamou eles de sepulcros caiados, de hipócritas, raça de víboras. Jesus não chamou prostituta de raça de víbora. Ele chamou um povo pelo qual ele veio. Agora, irmãos, abra a sua mente, pelo amor de Deus. Jesus Cristo veio para os judeus rejeitaram. Ele tomou nós. Deus mandou um profeta para os pentecostais na era de Laodiceia. Os pentecostais rejeitaram. Deus revelou os selos para a noiva. Deus revelou os selos para o povo da mensagem. E muitos dentro da mensagem não querem essa revelação. Não querem. E Cristo não está importando. Ele sai deles. Outra vez. Sai deles. É Cristo revelando sua palavra. É hora de ver que a fé para o rapto está nas mensagens. Amém. Eu creio que aqui eu vou encerrar. Deixar mais um pouco para a próxima reunião. Alguma coisa, porque terminando, algo mais tem acontecido depois de Laodiceia, depois dos pentecostais. A era do carro, a era do cavalo e carroça, Lutero. A era do carro, Wesley. A era do avião, os pentecostais, que é Laodiceia, andando de avião. Mas o povo que crê no profeta é astronauta. A era do astronauta. Parágrafo 75, 76. Contagem regressiva. Era do astronauta. Ele diz depois, ele diz aqui, algo mais tem acontecido depois de Laodiceia. Algo mais tem acontecido. Aí vem o astronauta. Aí vem o povo que pode cortar tudo, até a barreira do som, ir embora. Eles foram na lua, mas nós vamos para a glória. Senhor Deus, esta luz da sua palavra, o eleito verá isto. Fé para o rapto está nas mensagens. Ajuda-nos a entender o que é isto, Pai. O que é estar nas mensagens? O que é fé para o rapto que está nas mensagens? Em nome do Senhor Jesus, ilumina cada um de nós com esta luz divina do Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Senhor. Opere em nós, por Sua graça, misericórdia e bondade. Revela esta verdade ao nosso coração, ao coração dos eleitos, para verem o Senhor manifestado hoje em cada indivíduo, em cada pessoa que crê na mensagem revelada do dia em que vivemos.
Em nome do Senhor Jesus, dê a cura, a libertação para cada pessoa que espera na oração da fé. Sejam abençoadas, libertadas, porque o Senhor consumou também a cura para cada